Lucas capítulo 19, versículo 5, que diz: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Na hora que a criança estava louvando, estava falando sobre Jesus vem me resgatar. Na hora que o presbítero James estava orando, falou também de que Jesus ele irá de resgatar uma igreja, vai arrebatar os santos. E a irmã também leu sobre, para que ela lendo de que o Senhor é o nosso rochedo, e também por nós estar nele, ele é o único que pode nos livrar dos nossos inimigos. É que essa palavra, o que me chama a atenção nesse texto é que antes que Jesus fosse entrar em Jericó, próximo à cidade de Jericó, havia um cego. E esse cego ele estava à beira do caminho. E esse cego via a multidão passar, mas só que esse cego não enxergou a Jesus. Mas só que esse cego ele criou no seu coração de perguntar à multidão o que estava acontecendo. Aí nessa medida a multidão perguntou que era Jesus o Nazareno que estava passando. Glória a Deus. Agora o que me chama a atenção é que esse cego, mesmo sem ter uma estrutura de como ver Jesus, ele cabia no seu coração de clamar por Jesus, falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí nesse momento aquela multidão que anunciou que Jesus passava era a mesma multidão que queria tirar o clamor daquele cego por Jesus. Mas o que me chama a atenção é que quando ele clamou, o Senhor Jesus ouviu. E o Senhor Jesus voltou para com ele e se aproximou dele. Agora o que me chama a atenção é que antes de Jesus entrar em Jericó, Jesus fez que um cego enxergasse. Jesus fez que um cego há vários tempos cego, sem ter uma esperança de ver. Agora o que me chama a atenção é que teve uma circunstância, teve um grande período de persistência para que esse cego enxergasse. Porque tem um momento de que quando ele clamava, pessoas mandavam ele parar de clamar. Agora, para entrar no texto, em nome de Jesus, agora o que me chama a atenção é que quando Jesus, ele antes de se aproximar de Jericó, ele faz esse milagre na vida desse homem, que era mendigo e que era cego. Agora o que me chama a atenção é de que quando Jesus chega a Jericó, já vai dizer um texto que lá em Jericó um homem por nome Zaqueu. Esse homem, além de ser publicano, ele é chefe dos publicanos. O texto vai dizer que esse homem desfraudava do próximo, ele roubava do próximo, ele era pecador. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele, quando chegou lá, ele já viu de anunciar desse homem. Jesus já conhecia o coração desse homem. Jesus sabia que ele era pecador. Jesus sabia que ele era ladrão. Sabia que ele tinha aquela falha. Mas o que me chama a atenção é que esse homem ouviu de que Jesus ia passar por lá. Agora o que me chama a atenção nesse texto é que esse homem por nome Zaqueu, ele tinha uma pendência para ver Jesus. A pendência é essa de que o texto vai dizer que ele era homem de pequena estatura. Agora o texto vai dizer de que ele era homem de pequena estatura, e o texto vai dizer que aonde Jesus andava, muita multidão ao redor de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora o que me chama a atenção é de que esse homem tinha uma pendência, esse homem tinha uma circunstância para não poder ver Jesus, por causa da sua pequena estatura. Agora o que me chama a atenção é de que ele não deixou se levar da sua pequena estatura por não ver essa situação de não querer ir até Jesus.
Vai ter situação da nossa vida que nós vamos olhar para a nossa pendência, vai olhar do que nós vive, vai olhar o que nós passa, aí vai dizer de que isso nós não podemos chegar até Jesus, está enganado. Essa pendência que nós vive, essa pendência que nós enfrenta, ela não limita do que Deus tem para com a nossa vida. Zaqueu ele entendia que ele tinha uma pendência. Zaqueu ele entendia que mesmo com a sua pendência, Jesus poderia resolver aquela pendência. Agora o que me chama a atenção é de que quando ele ouviu anunciar de Jesus, ele recebeu aquilo no ouvido dele e ele queria levar no seu íntimo de que ele deveria subir em uma árvore por causa da sua pendência. Todos nós sabemos que nós temos uma pendência e nós olhamos mais sobre a nossa pendência, mas nós temos que entender que nós não temos que entender a nossa pendência. Nós temos que entender que existe um Jesus que podemos resolver a nossa pendência, como resolveu esse homem. Agora o que me chama a atenção é de que esse homem vendo com a sua pendência, ele vai ver de que ele não poderia ver Jesus, ele tinha que se pôr em auto-reflexão de que deveria fazer um sacrifício para ver Jesus. Agora coisa linda, coisa maravilhosa, coisa gloriosa é isso. O homem que vem de lá da Bahia, toda honra, toda glória seja dada a Deus, ele sabe disso, um homem de Deus abençoado, veio de lá da Bahia, de Salvador. Glória a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem prosperado. Deus colocou no coração dele para ele fazer esse som, para que ele venha proclamar o nome de Jesus. Agora entenda eu, entenda você nessa noite em nome de Jesus Cristo. Vamos conjecturar no nome de Jesus, como Jesus ele se transfigura em nós. Como, Ezequiel, você quer dizer isso? A palavra de Deus ela entra em nós e nós entendemos de que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Agora no momento que o presbítero James pega a sua Kombi e coloca aqui para que o nome de Jesus venha ser glorificado, pode ter pessoa desenganada, pode ter pessoas com a tua pendência, pode ter pessoas achando que não vai ser resolvida a tua pendência, mas pelo nome de Jesus, através desse som, vem dizer para o nosso coração de que não devemos ligar a nossa pendência, mas nós devemos ligar o próprio Jesus que pode resolver essa pendência. Entende no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, não liga na sua pendência, não foca na sua pendência, mas entende aqui mesmo na sua pendência. Jesus ele conhece a sua pendência, ele conheceu a pendência de Zaqueu, ele sabia que Zaqueu era necessário receber de Jesus, e Zaqueu ele entendia que a sua pendência não poderia ver Jesus, mas Zaqueu ele sabia de que mesmo com a sua pendência, ele tinha que se aproximar até esse Jesus, porque Jesus ele não vê homem grande, pequeno, com branco, preto ou estrutura maior ou menor, mas ele quer a sinceridade. Zaqueu se aproximando daquela árvore, ele sabia de que na terra ele não poderia chegar até Jesus. Agora o que me chama a atenção é que meu coração fica muito feliz, é que Zaqueu era ladrão, Zaqueu tinha uma pendência.